Olá, seja bem-vindo ao Blogcast. Eu sou Fabrício Boixá, sou diretor do Node. E hoje nós vamos falar aqui um pouco, de casa nova, um pouco sobre tecnologia, como que tecnologia pode ser aplicada na sua empresa, como que tecnologias emergentes podem ser adotadas, como que soluções baseadas em blockchain podem ser adotadas por empresas. Então, o Blogcast dessa temporada a gente quer trazer um pouco mais dessa vertente aqui. E comigo aqui hoje, Priscila Baeta, sócia aqui do Node também, mas representando o Código Brazuca. Seja bem-vinda. Exato, estou representando aqui como diretora do Código Brazuca para enriquecer esse debate, que todo mundo sempre pergunta o que faz, o que tem que fazer, se é só saber de Web3, tem que saber de tecnologia normal. Aí a gente vai aqui debater uns negócios bem legais. E onde é que eu acho um desenvolvedor, né? E essa é a pergunta de 1 milhão, olha só. Se você souber, pode já estar ganhando a mega. Procura o pessoal do Código Brazuca, né? E Antônio Fonseca, diretor da Zero Gen, trabalha aí com a divisão de desenvolvimento. Seja bem-vindo, Antônio. Obrigado aí. A gente, como falou, começando de casa nova, né? Casa nova. Falar um pouquinho sobre tecnologia, falar um pouquinho sobre infraestrutura, falar o que está acontecendo dentro desse mundo, as mudanças, né? E tudo que está ligado, principalmente não só a blockchain, que eu acho que é um assunto tópico nosso aqui, mas também a toda a parte de IA. É bom a gente falar um pouquinho de IA também, que é hoje uma demanda de mercado, né? Então, a ideia é que falar de desenvolvimento para os desenvolvedores que precisam ser contratados pelas empresas, das quais as mesmas estão procurando os caras. Então, é mais ou menos por aí que a gente vai. Bacana. Bom, nessa temporada, pessoal, a gente está ressaltando o fato de que as empresas precisam entender um pouco melhor como que soluções, vamos dizer, de blockchains, ou soluções baseadas em IA, ou outras tecnologias emergentes, ou de que forma que ela pode inovar. A gente precisa falar um pouco mais dessa cultura de inovação para empresas, startups, empreendimentos, para que as pessoas possam se sentir seguras, de entender do que se trata, entender como isso se aplica, às suas dores, como que isso resolve dores dentro da sua empresa, do seu projeto, e entender quais caminhos buscar. É muito comum, gente, a gente vê as pessoas falarem do todo. Então, acho que a gente percebeu um pouco disso, que falar do todo, às vezes, é muito para a pessoa assimilar. Parece que você está tendo que enfiar uma carreta numa vaguinha de garagem, né? Mas parece que quando a gente fala de Web3, a sensação que a gente tem, de já estando aí mais de 4 anos, é que quando a gente começa a falar de Web3, primeiro que a galera de Web2 nem sabe o que é Web2, então o pessoal já não entende a nomenclatura. Aí a parte 2, quando começa a entender um preâmbulo, já fala, isso aí não é para mim, então não quer nem ouvir o resto, porque acho que vai ter que mudar a tecnologia inteira da empresa, do que está desenvolvendo, whatever, e na verdade é só talvez um tiquezinho ali, e já economizaria bastante na empresa. E aí a gente percebeu que a gente vai em muitos eventos e tal, e sabe, tecnologia é uma bolha. E existe a bolha das bolhas. Aí tem a bolha do Linux, a bolha da Web3, a bolha do C++, a bolha do Java, aí a bolha do front, etc. Então, da tecnologia, temos uma bolha chamada bolha de Web3, que é a galera que já está vivendo em tecnologia blockchain, ou com tecnologia blockchain de alguma forma. Mas a gente percebeu esse equívoco, indo em boa parte dos eventos. A gente até melhorou as nossas palestras, percebendo como o empresário vê, recebendo muito feedback de empresário, de cara, não entendi como é que se faz isso, ainda não entendi o que essa tecnologia pode solucionar da minha empresa. E isso acho que é um mal geral, Eu acho que o pessoal de Web3 não é que eles são ruins, a galera é inteligente. Só que o pessoal do mercado Web2 também é inteligente, está funcionando na empresa deles com a tecnologia normal. Por que ele tem que migrar? Ou mudar uma coisa ou outra? Então, a galera está se perdendo no discurso. O pessoal não está conseguindo dialogar com o mercado normal. Acho que deve ser um pouco do anseio, cara, de que a tecnologia nova, principalmente para quem vive, para quem transpira isso, para quem respira isso, ela é tão bacana, é tão empolgante, Antônio? Você trabalha com parte de desenvolvimento, você desenvolveu uma solução do ponto de vista tecnológico, fala, que bacana isso aqui, eu consigo, legal, pensei numa solução aqui que vai agregar muito, Mas nem sempre esse desenvolvedor, ele tem um conhecimento do modelo operacional da empresa, das dores das empresas, Então, esse é um pouco do desafio aí, cara? A gente tem, quando a gente normalmente começa a conversar com o pessoal no level C, um empresário, o desenvolvedor ele não tem esse trato
de ter essa conversa, porque ele, como ele é muito apaixonado, ele está muito fechado dentro da bolha dele. E uma outra coisa assim, que a gente olha muito é que os desenvolvedores, mesmo os seniores, né, eles pensam, pô, vou ter que jogar tudo que eu aprendi fora, como de certa forma foi falado durante algum tempo na área de TI, para aprender uma coisa nova. Não, ele falou uma coisa, você vai plugar uma coisa nova ali e vai aproveitar o teu conhecimento. E uma coisa que a gente reparou nos eventos, a gente conversa muito com as pessoas, é a linguagem. A linguagem é a chave de tudo. Não só a linguagem de programação, mas a linguagem mesmo no sentido de falar com as pessoas. Então, a gente fala até brincando que o desenvolvedor ele não é o melhor cara para falar com um decisor de uma empresa. Tem que ter um canal do meio, uma pessoa ali no meio, ou esse desenvolvedor ser treinado para ele poder saber falar, porque senão ele vai falar tecnicamente muito pesado, ninguém vai entender nada e vai correr naquele negócio. Essa porcaria não serve para mim. Vai ser tipo a repimboca da parafuseta, né? Então é mais ou menos isso. E isso é um problema que a gente enfrenta, porque a tecnologia, por exemplo, no meu caso, quando eu comecei a trabalhar com a parte de blockchain, mais aí na parte de infraestrutura, hoje programação também, basicamente eu aproveitei tudo que eu sabia anteriormente e simplesmente eu pluguei uma nova tecnologia que, de novo, não tinha muita coisa. Então, todo o conhecimento que eu tinha de rede, de Linux, de sistemas operacionais, simplesmente foi utilizado. E a galera às vezes pensa que isso aí é algo... Não, eu tenho que estudar... Não, simplesmente você vai agregar algo novo. E a partir daí você começa a ter os termos técnicos novos. Tem que tomar muito cuidado. Não precisa reinventar a roda, né? Não precisa. Mas é questão de parar de estudar, né, cara? Porque, assim, é tecnologia nova. Quando você aprende uma matéria na faculdade, ou você vai aprender alguma outra coisa na sua empresa, você vai ter que sentar um tempo e estudar. Vai ser um dia, 15 dias, um mês, um ano, não importa, você vai ter que sentar e estudar. Então, não precisa jogar o seu conhecimento fora. Exatamente. Na verdade, o seu conhecimento vai agregar valor ao plus que você vai adentrar na empresa, no projeto que você está fazendo, enfim, na execução final. O que importa é você vai ter que parar para estudar. Na verdade, assim, como os professores ficam estudando 24 horas por dia, e os alunos também, você nunca vai deixar de ser aluno. Sim. Porque você vai continuar estudando, vai ter tecnologia nova. Na década de 90, gente, quando teve a internet, você acha que a galera não teve que parar para estudar o que tinha na internet? Que bagulho era esse aí que estava vindo? Então. Sim, mas assim, eu entendi o que o Tio falou e complementa um pouco com isso, porque assim, na verdade, o que sempre ocorre é um ciclo de inovação. Sim. Então, existia um modo operacional do mercado, daí independente do setor, existe um modo operacional. Alguém pensa que aquilo ali, poxa, está perdendo performance, ou de que forma eu poderia melhorar essa performance, ou de que forma eu poderia facilitar o trabalho de quem faz essa demanda dentro de uma empresa, e ele pensa em algo novo. Em geral, é baseado na melhoria de um modelo anterior, né? Então, quando o Tony fala que, poxa, para você aprender algo novo, não precisa, você não vai ter que jogar todo o seu conhecimento no lixo. Não, muito pelo contrário, né? Você aproveita muito. A sua experiência da forma como você enxerga, ela é a base para o próximo passo. E aí você só entender como é que funciona esse pedacinho a mais, por isso que a gente fala aqui de implementar soluções de blockchain. Não necessariamente ela inteira. É o que dali conversa com o seu modelo de negócio e que pode te dar um pequeno ganho. E aí é preciso estudar, como você disse, né, Pri? Sim, porque pelo menos o mínimo. Eu preciso dizer que ganho, em que lugar, de que forma, entendeu? E aí conversa com especialistas. Então, assim, ouvir podcasts como esse, participar de eventos, estudar, tem que ser um caminho sem volta, nem né? seja que, por exemplo, quando eu comecei a estudar, eu não peguei um livro e comecei a ler. Não. Eu comecei em evento. E eu vi todas as palestras de todos, né? Claro que você vai focar na sua área, né? Quando você tem uma empresa. Mas eu ouvi para que serve blockchain em medicina? Para que serve em IoT? Para que serve em energia? Eu comecei a ver os modelos de negócio e falei, cara, nunca tinha pensado nisso. Que legal. Então, esse foi o primeiro meu material de estudo. Aí eu comecei a me aprofundar em podcast, etc, etc. E aí, lendo. Mas até eu chegar e ler livro, etc, etc, demorou. Agora, podcast ajudou muito, evento e palestras de profissionais me ajudaram muito. Óbvio que tem os bons, tem os ruins, mas em modelo de negócio você vai usar tudo o que você viu no seu percurso. Uma coisa, fazer uma pergunta. Pode complementar, então. Queria até comentar isso, que a gente passou 2 anos indo a eventos,
e estudando direto. Não foi uma parada assim que aconteceu em uma semana. Quando eu coloquei o primeiro nó de blockchain no ar, o que me ajudou muito foram 20 anos de conhecimento que eu tinha anteriores, né? Mas eu tive que sentar e estudar. Eu tive que entender, pô, tudo bem, isso aqui é assim assado, mas por que disso? Então, é estudo. E você vai procurar na internet. Às vezes, em muitos casos, a informação está desatualizada. É um grande mal que a gente vê nas blockchains. Tem muita informação desatualizada. Então, você pega um vídeo de um ano atrás que você vai ter, às vezes não tem nada a ver com Já aquilo. não está mais funcionando. Então, é estudo constante. Não é você tem que estar ali, sabe, né, sentar ali, não, peraí, isso não está funcionando, isso aqui está aqui. Frequentar os famosos fóruns das blockchains que existem até hoje, para você tirar dúvida. Então, é estudo constante, não tem outra coisa. Bacana. E assim, obviamente a gente está falando aqui, né, do empresário, do cara que quer entender como é que o blockchain funciona, como é que isso se aplica. Mas assim, agora eu vou inverter o lado da moeda, né? E para os desenvolvedores, né? Também eles deveriam ter um olhar sobre de que forma eles podem começar a entender como funciona o mercado, como é que funciona o mercado de inovação, como é que funciona um corporativo, como é que funciona atender uma empresa de tal tipo. Porque às vezes a solução do cara é aplicada para aquele mercado, mas ele também não estuda, né, Tio? Então, na formação aí, com liderança de devs, cara, o que você fala? Hoje a gente tem um problema muito sério no mercado. A gente teve a pandemia que ela inflou o mercado, todo mundo está sendo contratado. Principalmente o desenvolvimento, né? Na verdade, tem um caso da pandemia, eu já vou devolver a palavra, que foi muito legal. Não vou falar as empresas, tá? Mas tem aí na internet, que empresa X começou a contratar todos os desenvolvedores da linha X para a empresa Y não contratar. Então, tipo, nem usava os caras, só deixava a linha em stand-by para a empresa Y não contratar. E isso aconteceu direto na pandemia. E outra coisa, assim, que a gente vê hoje, por exemplo, o mercado voltou a níveis de pré-pandemia, técnico, inclusive. Então, o cara que está começando hoje indo para o mercado, ele está apontando os canhões para o que já existia. E o que eu falo para os desenvolvedores? A gente tem uma expressão que a gente fala muito para muita coisa. Você às vezes está na festa errada. O cara pode começar a olhar essa nova tecnologia e ver que ali tem um oceano azul de oportunidades e ele está focando, até falo brincando, está focando no full stack. Tudo bem, o conhecimento dele ali é legal, mas ele pode aplicar isso e começar a entender como é que isso funciona dentro de um ambiente de blockchain, principalmente parte front-end, etc., e se empregar. E o que eu falo, os desenvolvedores não estão enxergando isso, eles estão focando. E tem um outro problema que eu acho muito sério aí, eu vou sair um pouquinho de blockchain e vou para IA, é que todo mundo está usando, digamos assim, um proxy na frente de uma base que é o ChatGPT, por exemplo, ou qualquer outro mecanismo. Então o cara não quer entender o que está ali, que é ali que vai estar a grande oportunidade. Então ele comete os mesmos erros dos outros. Então as pessoas estão se repetindo nos erros, estão indo no hype. Aí o papo que a gente estava tendo... Efeito manada, né? Efeito manada. Você não constrói a jornada, você vai no hype naquele momento, você não vai conseguir empregar, por quê? Você não está desde o início da jornada no negócio. Então, nesse sentido, eu vou fazer aqui, vou contar um pequeno caos aqui, né? O problema todo é que o efeito manada e às vezes a tecnologia ou a facilitação de uma certa tecnologia encanta a pessoa de uma facilidade dele achar que aquilo, assim, com isso aqui eu posso facilmente criar uma solução para o mercado. Não é isso. Não, até beleza. Pode ser, mano. Na teoria, até aí tá tudo certo. Olha, eu sei como é que eu monto isso, eu vou botar uma cara aqui na frente disso, porque eu sei fazer isso tecnicamente, e eu vou oferecer para essa galera. Mas às vezes falta ele entender o seguinte, que o cara ali que vai receber essa oferta, ele vai falar assim, tá, legal, isso me serve, mas como isso vai fazer eu vender mais? De que forma eu vou ter mais lucratividade com isso? Esse sistema, isso aí vai me dar segurança de me substituir no relacionamento que eu tenho cultivado, ou que eu tenho que cultivar nessa jornada com o meu cliente, com os meus fornecedores? E às vezes a resposta pode ser sim, contrata, porque tem gente contratando. Mas não é para todo mundo. Então não tem um consenso nisso, né, cara? Então Sem vai ter contar, gente que não vai querer. eu vou falar uma coisa assim que você falou.
Vamos supor, todo mundo está enxergando isso. Todo mundo está oferecendo a mesma coisa. Porque Entendeu? Porque o Então, hype está nisso o agora. hype está nisso. Então, isso é um problema muito sério. É um excesso de profissional do mesmo hype oferecendo a mesma coisa no mercado. Isso está acontecendo mesmo. Essa oferta, tá? E essa hype, aí esses dias eu ouvi essa expressão até então. Eu não tinha ouvido, não sei se quero saber se vocês já ouviram. Né? Um amigo perguntou para mim se fazia sentido, né, montar ali uma iniciativa que ele chamou de COO as a Service. Vai de certo. Obviamente, ter um agente, seja com proxy aí ou não, mas ter um agente facilitador para que poucas pessoas ou uma única pudesse ser CEO de várias empresas e aí entregar para cada empresa um agente e ele administrar isso. Pelo menos foi como eu, na minha lógica de BizDev, desenvolvimento de negócio, enxergaria um pouco do modus operandi disso. Mas sabe o que eu perguntei para ele? Aí eu vou fazer essa pergunta, mas eu quero primeiro que vocês respondam se vocês já tinham ouvido essa. Tá, vai. Não. Eu falei assim, você contrataria... Assim, imagina uma empresa que está tão bem, está crescendo tal, está na jornada X, e ela necessita buscar o apoio de um profissional, COO, para resolver os problemas da sua empresa. Ele vai querer uma solução de IA? Ele vai querer contratar alguém que não está atendendo só ele? Não é uma posição muito Eu posso começar? estratégica? Eu acho que primeiro tem a questão de ética aí. A ética, não, no seguinte, por exemplo, eu acho que todo cargo de level C de uma empresa, ele lida com dados extremamente sensíveis. Extremamente sensíveis, porque basicamente a decisão, o fluxo de decisão da empresa, estratégia de mercado da empresa. Se você tem um cara que está prestando 40, digamos, você falou 40 empresas, o mesmo serviço, pode ter um choque de ética, pode ter um choque de informações aí no meio. Eu jamais contrataria um cara desse por questão de segurança. E questão de quê? Preservar a estratégia do que eu vou fazer para o mercado. Quem não garante que não vai ter um vazamento de informação? É um agente autônomo de IA. Ok, mas tá. Quem não me garante que as informações que ele está aprendendo ali, alguém pode pegar essas informações e passar para um concorrente? Então é uma questão muito delicada. Eu acho que quando você tem um nível assim hierárquico dentro da empresa, quando você chega num nível de que é muito decisório, que mantém a empresa, digamos assim, funcionando e traçando estratégias para aquela empresa sobreviver no mercado, tem que ser alguém que realmente esteja ali dentro. Não vou contratar um temporário, um CEO temporário para uma empresa. Não, cara, não existe isso. Eu acho que você contratando Primeiro, eu nunca ouvi falar disso. Foi bom. Eu nunca ouvi também falar dessa história. Na era da IA, eu não duvido de mais nada. Mas eu pergunto para saber se é verdade ou não, porque eu nunca sei, né? Mas, dito isso, eu concordo parcialmente com o Tony, mas se o cara tem interesse em fazer isso, o cara vai fazer isso. Eu não contrataria se ele está atendendo milhares de empresas. Sim. Eu contrataria se ele estivesse atendendo só a minha empresa. Só que para isso acontecer, não seria em cargo level C, jamais, porque, estratégias são replicáveis, mas a parte de inovação é do ser humano, a parte criativa a IA não pega. Então isso vai ter que ter sempre a galera pensante. Isso geralmente não é uma máquina, a máquina é mecânica. Ela vai melhorar traços mecânicos. Se eu souber trabalhar com ela, ela vai me ajudar pra caramba a desenvolver. Não falo na parte só de tecnologia e desenvolvimento. Desenvolver qualquer coisa, RH, marketing, qualquer coisa. Mas a parte de inovação, a parte criativa do ser humano, a máquina não tem. Mas eu nunca contrataria uma que está servindo mais de uma pessoa, porque pode ter um cruzamento de dados. Conflito de interesse também. E você me falando aí, me veio isso à memória. Você que está em casa, de repente, fala assim, não, poxa, mas eu já usei uma IA e eu pedi insights inovadores e ela me trouxe coisas que eu jamais imaginei. Foi muito produtivo. Legal, e isso é verdade. Mas o que você tem que entender? Tecnicamente, aquela IA está gerando essa informação chamada insight, gerando essa informação nova,
baseado numa série de informações que estão disponíveis na internet ou de outras pessoas que já fizeram e tiveram sucesso com isso. Então, no final das contas, você só está seguindo um modelo replicado de um outro análogo, que às vezes a IA Às vezes joga é similar, alguma coisa né? ali que parece que é inédito. Mas não é. Mas ele é análogo a outro, ele é construído a partir de uma pequena colcha de retalhos que a IA pegou e falou, ó, o que você acha disso? Fantástico. Você falou uma Quantas coisa, pessoas podem estar tendo esse mesmo fantástico? E aí esse efeito Talvez manada que a gente todo mundo. tá vendo. Uma coisa assim que é importante, durante um desenvolvimento de um material educacional que eu fiz para uma blockchain, eu fui fazer testes, né? A pessoa fala que a IA programa, aquela coisa toda. Ela fazia consulta nos sites, tá? E as informações que ela construía naquele momento, baseado nos sites que estão rodando, estão online hoje ainda, estavam totalmente desatualizadas. Então você criava uma coisa que não funcionava. Então, eu, por exemplo, quando eu estava programando, né, e eu colocava ela para certificar, ela dava um erro numa coisa certa minha, porque eu já estava usando a nova versão que não estava atualizada anteriormente. Então eu estava certo, ela estava errada. Então a gente tem que tomar esse cuidado. É muito perigoso. Agora, por exemplo, o que a IA te ajuda? A IA me ajuda, por exemplo, a ter ideias. Eu jogo algumas coisas e ela é como se fosse assim, ela faz um resumo, né, como você falou muito bem, de várias informações que estão aí, que ela aprendeu, e me dá ideias, mas são ideias que já podem ser usadas. Mas a partir dali eu posso ter uma ideia nova, minha. O É a insight é legal. criatividade. O insight entendeu? é legal, porque tipo, eu infelizmente não posso ler todos os livros do mundo, mas a IA pode. É. Então ela vai me dar um insight que eu nunca pensei e possivelmente está no livro. Mas tem uma parte perigosa disso também, que quando é algo público, tá? Como um chatbox da vida, no caso de um chat GPT, inclusive, eu tenho um amigo em legal que um estagiário dele perguntava para o chat GPT e ele Nossa. inventava a jurisdição. Jurisprudência. A jurisprudência. E aí, cara, isso deu tantos N's quanto você pode imaginar, até que o estagiário foi demitido e descobriram o porquê que estava isso acontecendo. Mas às vezes o que está na internet, o que a IA vai pegar na internet, não é o correto. Ou Não é às o vezes correto. ela leu vozes da cabeça dela que está na internet e nem sempre é algo que está certo. Então, às vezes, a empresa tem que ter uma LLM própria, treinada, etc. E isso é muito caro. Sim, não, e aí, galera, assim, você está falando de IA, mas pode falar de blockchain, de outras tecnologias emergentes. É que o papo correu para isso. Quando o papo é, cara, mas vai tomar um emprego, mas aí o ser humano vai ficar obsoleto. Não. Isso tudo que a gente está falando são exemplos práticos que acontecem. Mas o profissional, o humano que está ali operando essas tecnologias, ele tem que ser capaz de... Será que eu estou com a documentação mais atualizada dentro da aplicação que eu estou fazendo, dentro do meu setor, para desenvolver uma solução? Porque se a resposta for não, se você está com algo super atualizado, a chance, a possibilidade da IA usar um modelo antigo e dar ruim, você precisa ser, no mínimo, capaz de avaliar. É o que aconteceu comigo. Eu fiz um código, Mas está só correto, aconteceu porque eu você tenho sabia. background. Você está lendo, você estuda, você está raciocinando em cima daquilo, você está ponderando, e só o ser humano faz isso. Isso as pessoas não entendem. Sim. E isso está acontecendo. Eu vou até sem querer, mas eu vou falar de novo sobre os programadores. Os programadores estão achando que a IA vai substituir o trabalho deles. A partir do momento que eu estava estudando, comecei a estudar, caí profundamente e vi, cara, isso que ele fez está errado, o meu está correto, eu tinha segurança de fazer isso, por quê? Estudei muito. Parei para estudar, parei para entender. E as pessoas não estão tendo esse cuidado. É um pouco disso que a gente está falando aqui, né, galera? Acho que no final das contas, em várias áreas a gente falou a mesma coisa, mas para pessoas diferentes. Então, para você que é empresário, ou startup, ou a pessoa e está querendo se aplicar usando tecnologias, super bem-vindas, elas vão te ajudar. Você tem que entender como, mas não pode deixar de ter a sua criticidade em cima daquilo, né? Sim. Acho que quando a gente fala em inovação, insights, pedir inovação, pedir projetos para o IA, pedir para que ela gere alguma coisa ali, você tem que entender que o ser humano ele não pode deixar de ser o ator, Principal, o maestro disso.
né? Eu sempre uso a IA, a gente brinca, né, que é a secretária. Então a IA tem que ser sua secretária. E aí, putz, perdão, não estou querendo desmerecer a classe secretárias, tá? Pelo amor de Deus, não é nesse sentido. É mais uma figura ilustrativa aqui. O cara que é o chefe, vamos dizer subalterno, né? Eu falei sidekick. Colaborador. Aí é a sua colaboradora, mas sidekick. você é o gestor daquele setor. Então, o gestor é gestor porque ele tem mais jornada, porque ele tem mais experiência, ou ele tem mais estudo, ou ele no final das contas, ele está mais preparado para ser aquilo ali, não é isso? Ou já estaria mais tempo. Sim. O colaborador dele, quando chega e faz uma preposição para ele tem que ser capaz de avaliar. Opa, deixa eu ver isso aqui. Não, gostei da sua ideia, menino. Mas, ó, eu tô olhando aqui direito e eu tô achando que tá desatualizado. É a mesma coisa que o Tony falou com a IA. Seria com um próximo humano ali. Então, a IA ela pode ser alguém do seu time de colaboradores que vai fazer muita diferença. Porque ela é capaz de ler um monte de livro. Isso é Um verdade. monte de coisa. Mas ela não substitui a equipe toda, muito Exato. menos o gestor. Você falou uma coisa aí que é bem legal, que as pessoas não fazem. Até por questão de desconhecimento e que achar o que está lá é verdade. É custoso, a Pri falou, e demanda profissionais para fazer isso, que é realmente você alimentar a sua IA. Você criar o seu banco de informações, você ter o controle daquilo ali atualizado para você ter informações corretas. Então você tem um cabedal de conhecimento que você alimenta e ela vai te ajudar. E esse ponto é E fantástico. se você não tiver uma IA própria, por favor, nunca coloque informações sensíveis da Pelo empresa amor de Deus. na IA, porque tá rolando uns processos aí meio escabrosos por causa dessas situações. Isso teve situações, já aconteceu no Brasil, de uma empresa aí do Brasil, colocou uma série de documentos importantes dentro e algumas pessoas, é o famoso acaso, eu acho que não existe, mas alguém puxou uma informação da empresa usando a IA e puxou uma informação interna. Você sabe que eu estava assistindo uma live do pessoal essa semana e aí eu vi o cara é o líder de TICs da Petrobras, ele falando isso, que tão logo saiu o ChatGPT, eles tiveram essa super preocupação, achei maneiro isso, super preocupação de fazer uma Compliance mesmo. Não, fazer uma ação de conscientização de cultura e culturamento dos seus colaboradores para essa dúvida, né? Isso numa ocasião que saiu. Ou seja, até que ponto os nossos dados sensíveis jogando ali para gerar alguma coisa, até que ponto esses dados não vazam? Quem é que está lidando com isso? E aí o que eles fizeram? Tiveram essa preocupação inicial e seguraram e criaram o seu próprio chat, entendeu? Com a inteligência própria, onde eles fizeram ao contrário. Olha, perguntem aqui, porque aqui, além da IA gerar, né, a gente tem certeza que não vai vazar. E a cada vez que a gente pergunta, esse nosso banco interno fica mais inteligente, é um colaborador a mais dentro da empresa. Agora, o custo disso é alto. Mas é uma Petrobras, né? Petrobras. Então, para uma empresa de médio porte, pequeno porte, fazer isso é impensável. Não dá, né? Uma Petrobras a gente entende, mas o importante é como isso vai chegar para um pequeno empresário, para a pessoa que está gerando uma startup ou tendo uma nova ideia. Às vezes a IA vai te ajudar a trilhar um MVP. Mas pós isso, precisa de você, sua equipe e cabeças funcionando, não só a IA, né? Eu acho que assim, para o pequeno, para startup e tal, a IA que a gente está falando aqui, a gente está falando IA de uma forma genérica. Mas vários modelos disponíveis. Os chats da vida são públicos e são de, assim, o que você posta lá é público e ele está consultando uma base pública de internet. Todo mundo já ouviu falar que as pessoas estão na internet, é verdade? Nossa. Então a IA também está achando que é. É justo. Né? Então há que se ter cuidado. Né? Mas nós estamos falando do cara que vai usar uma base de dados própria e qual tecnologia ele pode colocar ali. Não precisa ser de um custo e de um tamanho de uma Petrobras, mas para que ele possa alimentar a sua própria IA. Cara, vamos lá. Existem dois grandes modelos. Tem os SLMs, que é o Small Language Model, e os LLMs, que é o Large Language Model.
Eu gosto muito, se me permite, eu vou dar um passo atrás. Você falou da startup. Eu acho que a IA para uma startup é uma forma de dar voz para essa startup. No seguinte aspecto, até o MVP, como você falou. Porque isso ajuda muito uma pessoa a ter um MVP para poder mostrar, olha, é isso aqui que eu quero fazer. A partir daqui, esquece a IA. Você vai trabalhar com uma equipe. Por quê? O custo hoje operacional e energético de você ter uma IA estilo Própria, né? própria é alto. Pra você ter uma ideia, a brincadeirinha que você faz de gerar imagem para seu amiguinho, uma caricatura, é uma carga de celular. Fora 10 litros d'água, não é isso? Se eu não me engano. Sim, de resfriamento. De resfriamento. Olha a taxa absurda disso. Eu acho o seguinte, um pequeno empresário, se ele quer desenvolver um modelo, um MVP, para jogar no mercado a ideia dele, a IA vai dar voz. Show de bola, concordo. Mas do MVP para o produto final, onde você vai começar a trabalhar toda a estratégia da tua empresa, ou você tem uma grana para investir num sistema de IA próprio, aí você vai hospedar em uma AWS da vida, ou vai usar uma descentralização, tá? Ou então você vai trabalhar com a tua equipe, contratar uma equipe de pessoas para desenvolver. Que é perigoso, é segurança. É que nem um CEO as a service, é a questão de segurança e estratégia da empresa. Então o custo é caro, não é barato. Ah, mas vou usar o ChatGPT. O ChatGPT, quando você começa a escalar ele de uso, é um absurdo de caro. É um absurdo de caro. Então, eu acho que até determinado ponto, show de bola. Ah, eu quero criar a minha infraestrutura. Coça o bolso. Não, mas imagina o seguinte, Ah. eu tenho a minha startup, tá? Ok, E já era o meu negócio, e ele tem uma solução baseada em dados. ok. Baseado em dados próprios, ou seja, existe uma inteligência de informação de dados a meu dispor e é com isso que eu consigo fazer diferença para o meu cliente, independente de que setor que é. E aí eu quero alimentar a minha base de dados. A gente falou aqui cara, cuidado com usando os chat GPTs da vida, porque você pode estar colhendo informação errada ou desatualizada. Você pode estar gerando informações genéricas e de efeito de manada. Então, como é que eu faço isso num circuito um pouco mais fechado? E eu não estou falando só para gerar soluções. Isso é a minha solução. Minha solução é baseada nisso. Então, eu preciso de ter meus dados, de que forma eu alimento meus dados e como é que eu poderia plugar uma solução de IA nisso, para que eu pudesse oferecer mais insights para mim, internamente da minha empresa, e para os meus clientes que não fossem necessariamente... Cresce o agente. Você cria o seu agente e ele atua sobre a sua base. Essa foi a pergunta anterior. De que forma a gente monta isso? Onde? Como é que uma pessoa... Como é que o cara que está com a startup ou empresa, por onde ele começa a estudar? A gente mandou o cara estudar, né? Não precisa explicar tudo, mas qual é um caminho a seguir, né? Cara, vamos lá. Se hoje você... Existe uma coisa muito interessante. Existe uma diferença muito grande do... Eu vou usar o ChatGPT, que é o mais popular. ChatGPT de $20 de $200. Fala que é absurda. O de $20 por 200 é... $20 eu estou brincando no playground. $200 eu estou trabalhando na empresa. O de 200, as informações ali ficam restritas a mim? Você pode fazer, se eu não me engano, você pode criar tipo um compartimento seu das informações. Tá? Porque é outro nível. Agora, eu quero criar o meu. Existem modelos hoje que rodam em máquinas mais modestas, dos quais você poderia criar e colocar ali dentro. Ou alugar máquinas virtuais na internet para rodar isso. Tá? O custo é alto? Depende do que você for fazer. Depende da demanda, né? Depende da demanda. Então, por exemplo, você pode levantar um SLM, um LLM, um SLM no caso seu, botar numa máquina virtual e ter as informações que você quer. Existem soluções, eu vou falar de solução descentralizada, DPIN. Existem hoje soluções baseadas em blockchain, dos quais você pode descentralizar a tua IA e rodar de maneira mais barata que uma dentro de uma AWS. Então, o custo cai muito. Então, você, inclusive, tem soluções, máquinas já dessas descentralizadas, com uma LLM própria para você alimentar e trabalhar ali dentro.
Então, por exemplo, eu quero rodar esse. Então você tem que escolher um serviço desse. Aqui eu não vou fazer propaganda, né? Escolher um serviço desse, instalar a tua base e rodar aquilo ali dentro. Ah, existe isso dentro de nuvem, essas coisas? Existe também. Você pode alugar isso, é teu. Só que existe um custo que não é um custo. Sim, mas é o seu ativo da sua empresa. É o ali, ativo da independente, sua né? empresa. Então, É o aquilo modelo ali, de negócio. ali você pode ter ali, aliado ao seu banco de dados, aliado à sua base de clientes, aliado à base de clientes para quem você quer oferecer uma solução, né? Você tem uma inteligência ali Sim. e alimentar ela propositalmente, né, para que ela possa começar a ser generativa, porque o generativo é muito maneiro, galera. Sim. O problema é que ele está numa base que todo Só- mundo consulta ou pode não ser atualizada, entendeu? E não cometa o erro de querer montar uma estrutura de hardware. Nossa, É muito caro. Não, sim. Hoje em dia Você- precisa terceirizar. Não, você virtualiza. É muito caro. Então, por exemplo, eu quero fazer virtualiza, ver um serviço que cabe no seu bolso. Se você comprar uma estrutura de hardware, não é só o hardware, você tem resfriamento, você tem energia elétrica, você tem uma série de coisas. Então, bota isso numa nuvem, roda numa nuvem e vê o resultado que você quer. Entendeu? Pri, mercado, assim, você tem noção de, sabe dizer se, cara, tem tido diferenciação, tem tido abertura para quem está oferecendo esse tipo de solução diferenciada de desenvolvimento? Então, cara, vou falar para você um negócio que eu leio muito relatório. Leiam, galera, leiam. Leia legal. Tem diferença e está sendo muito requisitado e procurado. Porque como tem uma manada num chatbot genérico, todo mundo está oferecendo o mesmo serviço. Então, o preço cai lá embaixo. Está todo mundo... valor muito baixo. E se você coloca uma solução de blockchain plugada exatamente isso que ele falou, tem demanda. Tem demanda em larga escala e pagando em dólar, euro, ano. Contratar ano, 5 anos e tal. Então, assim, tem demanda. O problema é, o consumidor, às vezes, não chega a essa informação por falta de estudo, né? Porque o algoritmo sabota muito a gente. Eu falo muito isso. Não é alcançável. Então, porque o algoritmo não chega. Às vezes a gente está querendo ter lazer, sei lá, ficar vendo algum vídeo na internet, aí o algoritmo não chega a parte de negócios. Aí quando você vai fazer a parte de negócio, o algoritmo está mandando coisas de lazer. Mas tem uma demanda absurda para isso e essa informação não está chegando para o público no geral. Então, às vezes, tem algumas startups que eu já vi isso acontecer, tá? Tem uma solução incrível que se adicionasse um ponto de blockchain na linha. Não é mudar a tecnologia inteira, cara. Bota um pontinho ali, já estava num baita mercado que tem uma baita demanda e muita gente ia usar aquilo. E é curador de muita empresa, inclusive. Só que por não adicionar blockchain, acaba que você é apenas mais uma das outras. Entendeu? Agora eu vou ser o advogado do diabo nessa história, que eu acho que é importante. Ele falou uma coisa muito interessante. A gente já teve essa experiência. A gente foi, não vou dar o nome dos eventos, mas nós fomos aos eventos que a gente via soluções mortas que estavam sendo vendidas como inéditas. E soluções que estavam tidas como mortas, que a gente pensou, pô, se a gente colocasse esse serviço aqui, que aliás... Rodando numa blockchain, caraca, ia ganhar o mundo, ia ser um unicórnio. E tem um outro problema também, que é importante falar que blockchain não é só mercado financeiro. Sim. Isso é um outro ponto que todo mundo comete um erro. Blockchain é uma parte de infraestrutura, gente. Usada largamente para o mercado financeiro. Inclusive pelo mercado financeiro. Sim, por causa da primeira blockchain, que foi o Bitcoin. Então é muito usado para isso tem aplicação, também. É transversal e esta foi muito adotada porque fazia sentido para aquelas pessoas de finanças o uso. Mas você que não sabe é o que é de principal uma uso. outra área, né, começa a se atualizar, né? Pois é, e isso, a Pri falou uma coisa, isso não alcança o empreendedor. Vamos supor que você tem uma startup. Se você, por exemplo, está vivendo no mercado, o próprio algoritmo vai te dar sempre as mesmas coisas. Faz uma experiência simples, bota assim, inovação no mercado. Você vai ver, raramente vai ver, ou vai ver agora atualmente IA pra cacete, porque a IA está no trend, né? Mas as informações úteis que você quer não vão aparecer. Vai aparecer os trends. Às vezes até um pago, que alguém vai pagar. Eu tenho uma dica legal para isso, tá? Que foi exatamente o que eu fiz quando eu estava estudando blockchain. Eu queria só focar nisso, eu só queria que aparecesse isso nos meus algoritmos. Faz um outro perfil, um perfil secundário, terciário, whatever. E aí muda para o perfil. Só vai te mostrar aquilo. Quer ir para o lazer, quer, sei lá, futebol?
volta pro seu perfil pessoal que só vai te mostrar futebol. Boa, pode ir. Entendeu? É a melhor que eu uso, porque eu O usei algoritmo isso por já- 2 anos. É o algoritmo que tá viciado, entendeu? Então, Bacana, gente. Bom, eu acho assim, sabe, galera, concluindo isso tudo aí, existem oportunidades no mercado para você, adotando soluções de blockchain na sua ideia, pode ser viável, pode ter um baita do mercado. Existem soluções da sua empresa que, adotando soluções de blockchain ou de IA, de repente você vai conseguir melhorar a performance ou reduzir custos. Então, também são coisas importantes. O fato é que você precisa se aproximar de pessoas, se aproximar de empresas, se aproximar de hubs, se aproximar de eventos, né? Participar de fóruns, né? Participar, assistir vídeos ou pesquisar coisas para que você possa ter um enriquecimento próprio seu e não do ChatGPT falar para você o que é, para que você tenha o mínimo do mínimo de tomada de decisão se o seu desafio, da sua dor, o que você busca, ou até mesmo a sua ideia, se com essas tecnologias elas podem ser melhoradas ou aproveitadas. Então essa é a dica que eu fico aqui. Queria agradecer vocês, a gente está basicamente encerrando. E eu quero só assim pedir para cada um de vocês, nas palavras finais de cada um, falar um pouco como quem está te ouvindo, Tony, como quem está te ouvindo, Pri, pode te procurar para ouvir um pouco mais ou entender de que forma vocês podem ajudar empresas ou startups a atuar, seja na parte de como que eu me preparo, como é que eu posso trazer um curso, como que eu posso desenvolver, como é que eu posso, né? Como é que você poderia ajudar, Tio, alguém a implementar uma blockchain, uma infra, ou mesmo ajudar a implementar uma IA, uma solução dessa que a gente eu conversou? acho que o primeiro passo é a gente se conectar nas redes. Então, como é que te acha? Tá? Eu sou o cara do LinkedIn hoje, né? Basicamente, meus contatos estão sendo feitos pelo LinkedIn, mas também, né, pelos E meios. como te acham no LinkedIn? Você vai procurar Antônio Fonseca. Antônio Fonseca no Antônio LinkedIn. Fonseca no LinkedIn. Qualquer coisa a gente pede para botar o link aqui embaixo para a galera ver. Vai estar na descrição do vídeo aqui. E eu também Instagram estou usando agora. Só que o Instagram eu não considero assim ainda muito profissional. Eu prefiro trabalhar no LinkedIn, porque no LinkedIn a gente começa a falar com outras pessoas a nível mais teoricamente, apesar, né, que o LinkedIn o pessoal fala que hoje é o LinkedIn, né? Mas tem muita gente séria dentro do LinkedIn que você pode fazer contato. Então, pelo LinkedIn você me encontra, troca uma ideia e depois a gente marca um papo, uma reunião, alguma coisa. Bacana. Obrigado por participar hoje, Tio. Tamo junto. Comigo, galera, LinkedIn é Priscila Baeta, pode conectar. Eu sempre boto uns reportes do mercado, resumo do que está acontecendo, e também no Node Hub Web3 tem sempre uns reportes que eu coloco lá para o que está acontecendo no mercado, nos 2 perfis. E no Instagram é pribaeta.eth. Eu também posto aonde eu estarei, alguns insights de mercado e dicas mais rápidas no Instagram. Então, se você quer estar antenado e fazer o algoritmo trabalhar para você, ajuda o algoritmo a te achar também. Tem que agir. Bacana. E se precisar contratar o Código Brazuca para aplicar um curso, através desses links, do link que está aqui na descrição desse vídeo, você vai chegar aí nessas 2 pessoas. E a mim também, se você quiser uma consultoria de inovação, de desenvolvimento de modelos de negócio ou aprimoramento ligado a essa questão aí de blockchain, IA, tecnologias emergentes, Fabrício Boechat, né, no LinkedIn, né, ou nas mídias sociais, você vai me achar lá e vai ser um prazer recebê-los, tá bom? Gente, obrigado aí por participar. Vamos no próximo, a gente vai falar mais coisas interessantes aí para vocês. Um abraço. Tamo junto.